tarde. Nós estamos aqui então no nosso primeiro vídeo para a liderança do nosso projeto Uma Vida com Propósito. Nosso primeiro tema, o tema dessa semana agora, o tema que todo mundo vai estudar e que vai ser debatido e que cada líder vai estar apresentando no seu grupo, é como viver para agradar a Deus, ou você foi planejado para agradar a Deus, melhor dizendo. Esse tema ele vai tratar muito com relação da questão da adoração. A adoração é uma coisa um tanto confusa no nosso meio. No nosso meio, que eu falo, meio evangélico. A gente tende a ter na hora do culto um momento na liturgia que a gente chama de momento de adoração. A gente tem também músicas de adoração. É engraçado que esse conceito ele não é tanto um conceito bíblico, porque a ideia bíblica de adoração é que Deus nos formou para a adoração. Deus nos criou para a glória dele, para existir o tempo todo adorando. E aí a grande questão é como é que a gente faz isso? Primeiro tendo a compreensão de que nós estamos vivendo sempre perante a face de Deus. Isso é uma coisa séria. Imagine você tendo alguém olhando para você o tempo todo e você precisando responder a esse olhar o tempo todo. Imagine se a sua esposa ou o seu marido, os seus pais ou os seus filhos pudessem ver todas as coisas que você faz o tempo todo. Como é que você reagiria? O grande problema também, então, com relação à adoração, é que nós esquecemos que estamos sempre perante os olhos de Deus e fazemos todas as coisas perante os olhos de Deus. E aí vem a grande crise, porque ao invés de vivermos para satisfazer o coração de Deus, nós vivemos para nos satisfazermos. Um dos grandes dramas da adoração a gente vai encontrar em Romanos, a partir do capítulo 1, do verso 18, quando o apóstolo Paulo fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, contra toda impiedade dos homens. E aí ele vai descrever para nós que tudo que nós podemos conhecer acerca de Deus está na criação. Deus revela para nós na criação. Então nós podemos conhecer os atributos invisíveis de Deus na criação, nós podemos conhecer o eterno poder de Deus na criação. O problema é que o pecado entrou no nosso coração e aí o pecado mudou nossa direção do amor. Nós que fomos criados para reconhecer isso e para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós começamos a nos amar. Nós somos o centro do nosso amor, de tal maneira que o foco da nossa adoração o tempo todo somos nós mesmos. Ao invés de nós adorarmos a Deus, nós nos adoramos. Nós vivemos para nos satisfazer. E aí o apóstolo Paulo vai falar que, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Nós nos tornamos loucos, porque nós começamos a viver para nos agradarmos, para nos satisfazermos. O nosso coração se tornou uma fábrica de ídolos. E aí as coisas que Deus nos deu para nos fazer bem, para cuidar de nós, que Deus nos deu até para a própria satisfação nossa, nós começamos a transformar em deuses. E para servir o Deus maior que somos nós. E aí começamos a adorar filhos, começamos a adorar o dinheiro, o serviço, os bens que nós temos. O nosso coração então se torna uma fábrica de criar ídolos o tempo todo. João Calvino dizia isso demais, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E aí nós temos que compreender uma coisa: como é que a gente mata a idolatria? Só tem uma forma de matar a idolatria, apresentando ao falso Deus o Deus verdadeiro. Você só vai matar o falso Deus na hora que você apresentar ao falso Deus o Deus verdadeiro. E aí uma coisa interessante, a revelação geral, então, que é a criação, ela não tem poder para isso, ela não tem esse propósito, que é o propósito redentivo. A revelação geral, que é a criação, ela tem o propósito de apresentar o Criador, de apresentar o poder do Criador e apresentar a Deus, mas não de redimir o homem. Ela cumpre todos os dias o seu propósito, mas a redenção, ela vem por intermédio do Evangelho. Então nós conhecemos o Evangelho de Deus,
que é Cristo, e aí o nosso coração é mudado. Os homens precisam conhecer a Jesus para que eles reencontrem o propósito da vida deles, que é adorar a Deus. Os homens foram criados para o relacionamento com Deus. É interessante que toda a tarde no Jardim do Éden havia um passeio para conversar com Deus, havia um passeio para se relacionar, para se satisfazer, para se conhecer, para entender o mundo. Então todas as coisas eram entendidas a partir do conhecimento de Deus e a partir desse relacionamento com Deus. Mas quando esse relacionamento é quebrado, então a gente para de conhecer a Deus, a gente para de conhecer a gente mesmo e a gente para de conhecer o mundo em que vive. E aí o mundo se torna um caos. Porém, através de Jesus há essa reconciliação, essa reconstrução. Através de Jesus, então, nós vamos de volta para o Pai. A Bíblia fala uma coisa muito importante, Jesus fala uma coisa muito importante: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acho interessante ele, ao invés de dizer que ninguém vai ao Pai, ele dizer que ninguém vem ao Pai. Jesus é um meio de chegar ao Pai. Ele fala que ele e o Pai são um. Jesus também é a manifestação da glória de Deus. A Bíblia fala que nós todos pecamos e nós todos carecemos da glória de Deus. A coisa que você mais precisa, então, não é de mais dinheiro, não é de mais poder, não é de mais reconhecimento, fama, essas coisas todas. A coisa que você mais precisa, que todo ser humano precisa, é da glória de Deus. E aí quando você vai para o Evangelho de João, o Evangelho de João fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí uma coisa importante naquele conceito de João é que fala assim: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós podemos conhecer a glória de Deus através de Jesus. Então uma coisa importante aqui agora é que para restaurar o propósito, todo homem precisa adorar a Deus. Mas para adorar a Deus ele precisa se curvar diante do senhorio de Jesus, receber a salvação que vem através de Jesus e aí redescobrir o grande propósito da vida, que é a adoração do nome desse Deus, de viver todos os momentos perante a face de Deus, mas não de maneira irresponsável, viver todos esses momentos agradando ao Senhor, sabe, ir para dentro de casa e cuidar bem da família, agradando ao Senhor, ir para o trabalho e agradar ao Senhor, vir para a igreja e agradar ao Senhor, lembrando que todas as horas nós estamos perante a face de Deus e a adoração é isso. Viver todos os segundos da vida para a glória de Deus. Então a nossa palavra para você é essa: que Deus te ajude, te guarde, te proteja, te dê força, encha o seu coração dessa verdade e que essa verdade te transforme o seu grupo no nome de Jesus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.